Fala galera, voltei aqui com vocês para resolver alguns exercícios de vestibular sobre a playlist que eu falei de vetores. Bom, eu separei aqui no total 5 exercícios para vocês verem que é comum cair no vestibular e que se você for treinando isso vai ficando mais fácil de acordo com a sua vontade, né, realmente de passar nesse vestibular. Tem que treinar. Então, o primeiro exercício aqui que eu coloquei é do Instituto Federal de Goiás. Ele fala: a física se utiliza de um ente matemático muito interessante para representar certas grandezas. Esse ente é o vetor, que é caracterizado por sua magnitude, ou seja, seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Então aqui ele lembra para o aluno o que é um vetor. E uma possível representação gráfica pode ser dada a seguir. E ele dá um exemplo ainda do que é um vetor, que seria essa linha preta aqui. As grandezas físicas que, para ficarem explicitamente bem definidas, precisam das características vetoriais e, portanto, se utilizam desses entes matemáticos, são chamadas de grandezas vetoriais. E as demais grandezas são ditas grandezas escalares. Dos itens a seguir, o único que elenca apenas as grandezas vetoriais, ou seja, grandezas físicas, medidas que precisam de módulo, direção e sentido. Beleza? Letra A, velocidade, área e volume. Pessoal, área, quando você vai medir centímetro quadrado, metro quadrado, você não precisa apontar a direção e sentido. Você fala apenas o módulo, apenas o valor. Olha, essa sala tem 9 metros quadrados, ponto. Não precisa falar 9 metros quadrados para a direita, para a esquerda. Então, área não é uma unidade vetorial, não é uma grandeza vetorial. Volume é a mesma coisa. Volume é, por exemplo, medir quantidade de água que cabe numa garrafa. Cabe 500 ml, ponto. Você falou só a quantidade e está ótimo. Então, volume também não se mede. Então, a letra A está errada. Letra B, força, está certo, legal. Aceleração também está certo. E massa. Massa é aquilo que você mede em quilograma. Então, por exemplo, eu tenho 90 quilos 90 kg de massa corporal. Não preciso falar que é para cima, para baixo, direita, esquerda. Então, massa não é uma grandeza vetorial. Letra C, volume, nós já vimos lá na letra A que também não é. Na letra D, você tem massa repetindo e você tem um absurdo, que é todas as opções são grandezas escalares. Temperatura, você fala o valor e a unidade de medida. Hoje está a 20 graus Celsius. Ponto. Tempo, você fala agora são 20 horas, não precisa falar 20 horas para a direita. Então, todas essas opções estão erradas. E aí, sobrou para nós então a última. Força é uma grandeza vetorial, aceleração é vetorial e velocidade também. Então, exercício 1, letra E. Eu vou trocar aqui o exercício e já volto com você. Bora lá, exercício 2 que eu separei para vocês. Ó. Aqui da FATEC em São Paulo, ele fala assim, ó. Dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, então ele está falando que cada quadradinho vai ter aqui de largura uma unidade. Quando ele fala unidade, tanto faz, pode ser 1 metro, 1 centímetro, é uma unidade. E ele vai ter de altura também aqui 1 metro, 1 centímetro, não importa, é uma unidade, tá? Correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo igual a... Então, de novo, nós vamos juntar vetor A, B e C. Lembra que a gente combinou? Sempre encaixa um no final do outro. Então, por exemplo, eu vou pegar o vetor B aqui, ó, eu vou transferir ele para o final do A, ele deveria estar aqui. Na verdade, eu vou ter que voltar um pouquinho, porque na hora que eu for montar o vetor, ele não vai deixar eu subir aqui um pouquinho. Então, espera aí que vocês já vão entender. Ó, eu vou começar pelo vetor A. Ele está aqui. Vou jogar ele mais para baixo para eu ter espaço. Então, por exemplo, vou deixar ele aqui. Ó. O vetor A começou aqui. Na sequência, eu vou fazer aqui um vetor B. E esse vetor B eu vou encaixar no final do A. Olha que interessante.
Por coincidência, eu nem tinha pensado nisso, eu já encaixei todos os vetores. Então, olha só, aqui eu tenho o vetor A, aqui eu tenho o vetor B, e esse aqui, o vetor C, já ficou automaticamente encaixado no final do B. Foi sem querer, mas já que ficou, maravilha, tá vendo? Vou só reforçar aqui, ó, vetor C. Beleza? Ou seja, se você quiser, faz a setinha aí, né? Então aqui é o A, o B veio para cá, certo? E o C terminou aqui. Lembra que vetor resultante é uma linha de onde você saiu até onde você chegou. Você saiu do vetor A, que é esse ponto aqui, onde eu vou fazer agora uma bolinha, e você chegou aqui, ó. Então eu vou fazer em linha vermelha para dar um destaque. Eu saí daqui e cheguei aqui. Então a minha seta é de tamanho 1 na direção vertical, apontada para cima. Como ele perguntou só o módulo, então ele quer saber só o valor. Lembrando que cada quadradinho valia 1, ele tem a altura de 1 quadradinho, portanto a resposta do exercício 2 é a própria letra A. Certo? Vou trocar de exercício aqui e a gente volta para resolver mais um. Só um minuto. Bom, vamos lá. Esse exercício especificamente ele não é de vestibular, mas ele é bom para trazer à tona aquilo que eu comentei na aula teórica com vocês. O que foi o comentário que eu deixei? Que nem sempre o óbvio é o resultado correto. 1 mais 1 nem sempre é 2, lembra? Então vamos resolver essa questão aqui. Ele fala assim, ó, determine o módulo do vetor soma entre o vetor A com o vetor B, em 3 situações distintas. Então, na primeira situação, repara que o A e o B eles estão apontando para o mesmo lado. Então, você vai falar que o vetor soma na letra A, de A mais B, realmente é fazer uma soma entre os valores. Então, essa resposta aqui, ó, na situação A, vai ficar assim. Ó. A soma, o vetor A tem 15 unidades e o vetor B tem 20. Então, vai ficar 15 mais 20 e seu resultado final vai ser que a soma é igual a 35 unidades. Tá? Deixa aí. Letra B, vamos fazer de azul aqui. Tá vendo que eles estão para lados opostos? Quando eles estão apontando para lados opostos, você é obrigado a fazer uma subtração. Então, apesar do nome ser soma, você vai fazer o maior vetor, que nesse caso é o 20 e representado pela letra B. Então, você vai colocar aqui B subtraindo A, porque o B é maior. Então, na sua resposta, a sua soma vai ficar assim, 20 para a esquerda e subtraindo de 15 à direita. E aí, como resposta final, você vai ter que a soma do seu vetor na alternativa B, ou no item B, né, representa apenas 5 unidades. Foi feita aí uma subtração. Ok? Então, a letra B está resolvida também. E para finalizar a letra C, ele deu aqui para nós uma soma de vetores perpendicular, né, formando 90 graus. Então a gente vai recorrer para o nosso famoso triângulo. Pega o vetor B, põe ele aqui com 20, pega o vetor A, no final do B encaixa ele aqui, coloca a seta para você entender o que está acontecendo. Ó. Então o vetor B ele está deitado para a direita, o vetor A ele está subindo, então aqui é o A. Lembrando que o vetor B tem 20 unidades e que o vetor A tem 15 unidades, correto? Qual é a sua resposta? É sempre uma linha reta entre o ponto de partida até o ponto de chegada. Então você vai fechar aqui a diagonal do triângulo. E a sua resposta é isso aqui. Ó. Certo? Então aqui é a minha soma. Quero saber agora o resultado da minha soma? Posso usar o teorema de Pitágoras, né? De novo aqui, 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado e vou ver quanto que vai dar isso. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. 20 ao quadrado vai dar 400, é a mesma coisa que 20 vezes 20. Somando esse valor aqui, vamos ver quanto que dá. Então vai ficar assim, ó, 225 mais 400 vai dar 625.
tá? E aí, galera, esse quadrado vai jogar do outro lado, então nós queremos saber qual é a raiz quadrada de 625. Qual é o número que ele multiplicado por ele mesmo vai dar 625. E aí a nossa soma vai dar 25 unidades. Então olha que interessante, eu tenho dois valores que somados em diferentes ângulos e diferentes situações deu resposta totalmente diferente. 15 mais 20 na letra A deu 35, 15 mais 20 na letra B deu 5 e 15 mais 20 na letra C deu 25. Ou seja, então, quando a gente fala de vetores, também é importante se preocupar com direção e sentido. Vou trazer mais outro exercício aqui para a gente. Bom, vamos lá. Se você assistiu a minha aula teórica sobre vetores, você viu que eu já resolvi essa questão no exemplo. Sempre somando a final da seta 2 no início da 1 e assim sucessivamente. Como se fosse uma peça de Lego que você vai encaixando um no final do outro. Mas vocês viram que faltou espaço quadriculado para que todas as setas ficassem no desenho bonitinho. Então eu vou resolver aqui a mesma questão por uma outra um outro modo de entender vetores. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui uma referência. Tudo que está deitado, vamos criar aqui uma linha bonitinha. Tudo que está deitado nós vamos chamar de x, e tudo que tiver na vertical nós vamos chamar de y. Combinado? Vocês vão ver como que isso vai facilitar a nossa vida. Dá um pouquinho de trabalho para montar, mas a resposta é muito fácil. Então vai ficar assim, galera. Olha só. Vamos pensar no vetor A. Ele tem 1, 2, 3 quadradinhos para a direita, na direção x. Então você vai vir aqui e falar assim, ó, o vetor A ele vale 3 na direção x. E ele está também 1, 2, 3 para cima, que é a direção y. Então você vai vir aqui e falar, ó, o vetor A é 3x mais 3y. Pronto, não precisamos mais nos preocupar com A. Vamos fazer o vetor B? O vetor B ó, ele é 4 para a direita, que é a direção x. Então você vem aqui e fala, vetor B ele vale 4x. E como ele não subiu nem desceu, então ele vale 0 para y. Então aqui é 0. Vamos para o vetor C. O vetor C ele vale 4 para a esquerda. Se você está dizendo para mim que para a direita o x é positivo, como agora o vetor C aponta para a esquerda, então ele é negativo. Então ele vai valer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então você vai colocar aqui, ó, menos 4x. E como ele não sobe nem desce, ele também vale 0 na direção y. Vamos fazer o vetor D? Olha o que aconteceu, ele desceu 1, 2, 3, 4. Então ele tem 4 de tamanho. Se você disse que o y é positivo para cima, então ele não vale mais 4, ele vale menos 4. Então o vetor D, você vai fazer assim. Ó. O vetor D ele vale 0 na direção x, porque ele não andou nem para a direita nem para a esquerda, e menos 4 na direção y. Certo? Tá acabando, tá, gente? E o vetor E, ele vale aqui, o vetor E, vamos ver o que ele vale. Ele andou 3 quadradinhos para a direita, na direção x positiva. Então você vem aqui e coloca, ele vale 3x. Tá? E para baixo ele andou 3 também. Ó. Então ele andou 3 para baixo na direção y. Lembrando que para baixo é negativo. Então isso aqui vai ficar 3 para baixo. Certo? E agora? Agora você vai passar uma régua aqui e vai somar tudo isso. E aí você vai falar assim, ó, o meu vetor resultante é a soma de todos os x com todo o y. Então vamos somar aqui, ó, 4 positivo com 4 negativo eu posso cancelar. 3x com mais 3x dá 6. Então você vem aqui e fala 6x. Agora vamos tentar resolver o y. Eu tenho 3 positivo aqui com 3 negativo lá embaixo. Cancelei. Aqui é 0, não preciso contabilizar, mas aqui é menos 4. Então aqui é menos 4. Então você chegou na sua resposta. Ó. O meu vetor resultante ele vale 6x menos 4y. E agora?
Agora você faz a tal da resultante. A resultante ao quadrado, a mesma coisa do triângulo de Pitágoras, tá? A resultante ao quadrado é 6 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Lembrando que quando o menos está ao quadrado, o menos com menos dá mais, né? Então aqui vai ficar assim. 6 ao quadrado é 36 e menos 4 ao quadrado vai dar 16. 36 mais 16 vai dar 52. E essa raiz quadrada joga para o outro lado, vira... Perdão, esse r ao quadrado do outro lado seria uma raiz quadrada. E aí você chega então na alternativa. Então vocês viram lá na teoria um jeito de resolver e aqui vocês estão vendo o segundo método. E por último, vou trazer aqui mais uma questão para finalizar esse vídeo. Por último, eu trouxe aqui uma questão do Mackenzie, mais uma questão de vestibular. Mackenzie, São Paulo, não sei qual é a sua região aí para você que está assistindo. E ele fala assim, um avião, após ele se deslocar por 120 km a nordeste, então todo mundo tem que lembrar que nordeste é alguma direção mais ou menos assim. Então você vem aqui, coloca a seta, o avião fez esse caminho aqui. Ó. Quanto que ele andou? 120 quilômetros. Tá? Aí ele fala aqui, ele desloca-se 160 para o sudeste. Sudeste é isso aqui, galera. Então o sudeste está apontando mais ou menos aqui. E aí você coloca a sua seta também. Tá? Aí ele fala, sendo 1/4 de hora o tempo total dessa viagem. Aí ele pergunta, qual é o módulo da velocidade vetorial média? Sei que nós não vimos isso aqui ainda, vou explicar no futuro breve, mas para você calcular a velocidade média, você tem que saber o quanto você se deslocou. E como eu falei para você, deslocamento é a distância da origem até o final. Então essa linha reta azul que eu acabei de fazer aqui. Ó. Então eu preciso descobrir quanto que ele se deslocou aqui. Então essa aqui é a minha soma. Deixa eu só colocar o valor aqui do número sudeste, que é 160. E se você reparar, aqui forma um ângulo de 90 graus entre entre essas duas retas, entre esses dois vetores. Quer dizer que, mais uma vez, eu tenho aqui o famoso triângulo de Pitágoras. Portanto, esta soma que eu estou buscando a resposta, ela pode ser respondida da seguinte maneira. A soma elevada ao quadrado vai ser 120 elevado ao quadrado mais 160 elevado ao quadrado. Como que eu faço contas de número tão grande de cabeça? Eu faço assim, ó, 120 ao quadrado. Eu pego esses dois números aqui, ó, e elevo ao quadrado. 12 ao quadrado fica 144. Então eu venho aqui e coloco, ó, 144. Porém, como aqui eu tinha o número 0, eu repito ele duas vezes. Então eu venho aqui e coloco mais duas. Então esse jeito aqui é para você ficar mais rápido no vestibular, certo? 16 ao quadrado, se eu não me engano, é 256, né? Deixa eu só confirmar aqui. 16 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. Aqui vai dar 6, com mais 3 dá 9. Mais 1 vezes 16 é o próprio 16, não é isso? Então aqui deu 9 mais 6 dá 5, é isso mesmo, 256. Então, ó, 16 ao quadrado dá 256. Como aqui eu tinha 1, 0, eu repito ele mais duas vezes, certo? Então essa aqui é a lógica para vencer o tempo no vestibular. Soma agora 144 mais 256. Quanto que daria aqui? Ó? Vamos somar. Isso aqui dá 10. Isso aqui também dá 10. Olha, 1 mais 1, 2. Com mais 2, 4. Então aqui a minha resposta tem que dar isso. Ó. 400 acompanhado de mais 2 zeros. Lembrando que a soma era ao quadrado, então eu jogo esse quadrado para o outro lado, vira uma raiz. E aí, a mesma lógica que eu fiz para acelerar o processo do elevar ao quadrado, eu vou fazer agora o inverso para acelerar a raiz quadrada. Eu sei que raiz de 400 vai dar 20.
E agora sobrou 2 zeros aqui dentro. Como aqui eu tenho o número 2, então eu tinha duas casas. Dividido para 2, eu só carrego uma para o final da resposta. Então eu sei que a minha soma vetorial deu 200 quilômetros. Para quem não aprendeu ainda a velocidade média, vocês vão aprender em breve. Então aqui, ó, velocidade vetorial média. Qual a diferença da vetorial? Que eu estou considerando o caminho aqui, ó, em linha reta, que deu 200. Se ele pedisse apenas velocidade média, você teria que ter somado o 120 mais o 160, tá bom? Então, como ele falou vetorial, coloca a seta aqui em cima. Você percorreu um vetor de 200 km. Em quanto tempo? Ele fala aqui, ó, 1/4 de hora. Então faz assim, ó, 1/4 de hora, 1/4. Mantém a primeira numeração e aí você multiplica pelo inverso da fração que estava aqui embaixo. Então é 4 sobre 1, medido em horas. 200 vezes 4 vai dar 800, e aí sua resposta vai sair em quilômetros por hora. E o número 1 não precisa fazer nada, porque é 1 mesmo, então não vai afetar seu resultado. E aí a alternativa correta seria então a letra E. Bom, deixa nos comentários aí se você tem dúvida de algum exercício. A gente vai fazer mais playlist de acordo com as teorias que eu for separando para vocês aqui. Então eu vou explicar a teoria e uma lista de exercícios. Teoria e uma lista de exercícios, beleza? Deixa seu like aí, até o próximo vídeo, bons estudos e até mais. Tchau, gente!